Boa tarde. Boa tarde a todos, a todas. Estamos aqui mais uma vez ao vivo, fazendo, um live, um ao vivo ou uma live, uma transmissão. E hoje é um prazer enorme poder falar desse tema com uma das maiores autoridades hoje, no Brasil, em direito do trabalho, em juslaboralismo, que é o querido amigo, minha sorte tê-lo como amigo, Pepe Chaves. Pepe pede para poder entrar aqui na live. É só você clicar aí, participar, que eu te adiciono aqui. A gente tem feito algumas lives e as pessoas estão gostando tanto que estão indicando outras pessoas para fazerem, sabe? Então, tá assim, tá muito bacana. Eu lembro que o Antônio, o Antônio Queiroz, que é um grande amigo, me mandou um meme, alguma coisa assim, uma piadinha de uma pessoa que tava com medo de abrir a geladeira de madrugada porque tinha live. Tava com medo de ser live. Eu contei isso da primeira vez que eu fiz. E realmente, tem live de toda natureza, de todo tipo aqui, mas eu comecei fazendo e deu certo e os amigos se engajaram e começaram a indicar outras pessoas. E aí, Carol, o Pepe ainda não solicitou aqui a entrada. Se você puder explicar para ele, é fácil. Ei, boa tarde, Pepe. E aí acabou que eu sem nenhuma esperança de que florescesse, porque são muitas lives, inclusive muitas lives de artistas, o pessoal tá fazendo todo dia, em quantidade. E aí eu achei que seria uma edição muito limitada, mas tem tanta gente que gostou da ideia e que quer fazer, que eu tô assim muito empolgada com essa, com essa empreitada em quarentena, ele vindo, porque é o que a gente pode fazer, quer dizer, aliás, eu acho que essa quarentena deixa muito claro pra gente o quanto que nós precisamos, do outro, do contato humano, e a forma que nós estamos pela qual nós estamos conseguindo fazer isso é aqui através desses diálogos. Pois é, de ontem foi muito bacana também. Todas estão sendo. Oi, Isabela, tô vendo, Renato, obrigada. Eu estou vendo que tá tendo um engajamento grande, não só das pessoas assistindo, como querendo fazer também. Então isso é muito legal. Aí eu tinha em perspectiva fazer 4, 5, agora já tem 10 e caminhando para mais. Então, bom, vamos fazendo, porque é a forma que a gente tem de contribuir, de trocar ideias, Talvez seja um momento em que a reflexão passa a se impor, nós nos obrigamos a isso. Então é bacana a gente dialogar, porque refletir acompanhado é sempre refletir melhor. Quem que é Sarmento Haas, quer participar desse vídeo ao vivo? Tô esperando o Pepe entrar aqui e pedir para poder participar. Lucas, se você puder ajudar o Pepe. Ei, Cássia, amanhã nós temos uma live também, show, que não vai ser uma live, vai ser no formato de plataforma com mais pessoas, sobre a ADI, 6363, que ontem teve a decisão, de todo o tribunal. Havia uma liminar belíssima do Lewandowski, e inclusive o Lewandowski, eu vou comentar isso com o Pepe também, o Lewandowski deu uma decisão assim, tão consistente, tão comprometida, tanto sob o ponto de vista dogmático, quanto intelectualmente, com as bases do direito do trabalho, do diálogo de fontes, da interpretação conforme a Constituição. E aí ontem a gente vê aquela cena, no mínimo questionável. Enfim, não vou nem me posicionar aqui, porque senão já vou estar até manifestando o que eu vou falar amanhã na live.
Mas é uma oportunidade também da gente refletir sobre como que o judiciário tem retratado, né, as nossas pretensões, as nossas, expectativas, né, o quanto que o judiciário precisa, talvez, olhar um pouco mais para aquilo que realmente ele, né, defende, que é a garantia de direitos de um sem número de pessoas. E isso envolve também, além de conhecimento técnico, empatia. Eu acho que tem faltado empatia, até porque essas pessoas se cristalizam muito no poder, é natural que seja assim, e por essa fossilização no poder, talvez perca um pouco desse tato, né, com a condição humana. Então, essa ADI 6363, eu acho que a votação que teve ontem foi muito expressiva no sentido de perceber o quanto que o Poder Judiciário precisa se aproximar mais. Cadê o pedido, Pepe? O Pepe tá falando que enviou o pedido. É esse aqui, Sarmento, Haas? Então tá. Olha lá. Adiciona. Pepe, tá adicionado. Adicionado, assim, aguardando. Ah! Presidente do IDEA não pode falhar com uma das diretoras, José Eduardo Rezende Chaves Júnior. Eu estou anunciando com esse nome porque esse nome é da pessoa física. Eu sempre digo e vou dizer eternamente, enquanto falar de você, que José Eduardo Rezende Chaves Júnior é a pessoa, mas Pepe Chaves é uma marca. Então, hoje não estou conversando só com a pessoa, estou conversando com uma entidade. Eu falo que é uma entidade, é um slogan, é uma marca, porque o Pepe tem... Sim, Carol, conseguimos. Carol apoiou. Pepe, você tem um dom e um mérito que eu não tenho e não adianta querer copiar, que eu nunca vou conseguir conquistar. Isso aí só se a pessoa nascer de novo. Você consegue transitar pela área jurídica, que é uma área assim, de fogueira das vaidades, uma área extremamente competitiva e principalmente, né, e não menos importante, com pessoas tão críticas, tão lapidadas, tão intelectualmente preparadas para desconstruir o outro, e você consegue ser querido, amado por todos. Então, é uma entidade, não pode ser um ser humano na área jurídica, é uma entidade jurídica, né? É a própria personificação da instituição jurídica, porque além de ser muito competente, de ser reconhecido internacionalmente, porque você é uma referência no Brasil para o mundo, não só sob o ponto de vista decisional estrito, mas da produção acadêmica, né, como professor e como formador de opinião que é, e consegue ser querido por todos. Então chega assim a incomodar. Como que um jurista pode ser tão competente, né, tão audacioso? Eu lembro que nos movimentos aí contra impeachment você apoiou, você estava junto dentro dos limites do que um magistrado podia fazer e sempre se colocando de maneira muito autêntica, muito autônoma e sendo querido, assim. Tem um monte de gente falando assim, é o cara. Depois você vai ver aqui na gravação. Esse é o cara. Então, assim, estamos recebendo hoje aqui na live uma entidade, Pepe Chaves. Me fala uma coisa, Pepe. Primeiro, como é que consegue ser amado assim, né? Eu já sei porque você sempre me segura e fala assim, não, Maria, calma, vamos pensar melhor. Peraí, menos. E como é que está sendo essa experiência de advogado? Porque, para quem não sabe, o Pepe se aposentou, então hoje ele está aqui, né, participando como um jurista, como professor, como advogado também, que é, né, e não tem mais essas limitações que antes ele tinha, e mesmo segundo essas ele fazia tanto. Como é que está sendo essa experiência nova, né, da advocacia na sua vida e como é que caiu, né, esse turbilhão agora no período do coronavírus, dessa decisão lá de Fortaleza que te inspirou a assumir essa causa e brigar pelo direito dos uberizados ou dos uberistas aqui em BH e que é referência para Minas Gerais. Muito obrigada. Muito obrigado, Maria. É uma honra estar aqui com você. Eu que sou seu admirador profundo, e é um privilégio para mim. Muito obrigado. Essas palavras mais que carinhosas, generosas, né, fruto exclusivo da nossa amizade e das nossas parcerias, dos nossos projetos. Né? Cada dia a gente começa um novo projeto, uma loucura trabalhar com
com a Mariá, que é um projeto por dia, né? E agora estamos com esse, né, sensibilizada, a professora Mariá com a situação dos motoristas, entregadores de aplicativos, né? Trabalhando, os trabalhadores que estão aí se expondo nessas atividades. Então, esses também. Então, eu só pude, não pude me furtar à sua convocação de prestar a nossa ajuda técnica na área trabalhista, né, para poder fazer mais justiça, né, e reconhecer o mérito desse trabalhador. Pepe, há muito tempo que você publica, né? Você, com absoluta certeza, é um dos pioneiros, assim, que saiu na frente para discutir, né, a situação assim absurda que os motoristas de Uber vêm vivendo desde, né, desde a Constituição, que você não nega que a Constituição da empresa é brilhante, você sempre faz questão de ressaltar, olha, ninguém tem dúvida de que a ideia foi brilhante e que muitas pessoas ganharam com isso, nós ganhamos com isso, mas o que pode ser feito pelos motoristas, né, à medida em que nós estamos tratando de uma empresa bilionária, de prestação efetiva de serviço? Há um julgado em Minas, do Márcio Alves, que você conhece, que foi pioneira no sentido de reconhecer todos os direitos trabalhistas, inclusive a anotação na carteira de trabalho, que inclusive aponta, né, o excessivo marketing da empresa Uber. E você sempre escreveu buscando assim, os fundamentos mais consistentes sobre dos direitos trabalhistas e dos direitos sociais enquanto tais, para poder se posicionar sobre a questão do Uber no mundo. E desde sempre você escreveu sobre isso, desde o primeiro momento. Ou seja, ainda quando era desembargador, quer dizer, você é desembargador porque o desembargador é vitalício, cargo vitalício, mas quando exercia a atividade, você sempre publicou e sempre lecionou e sempre palestrou sobre essa questão. Como é que é a sua percepção da situação da Uber e dos motoristas da Uber hoje, no estado da arte que se encontra, com tantas ações judiciais, com tanta controvérsia? Qual que é a posição do Pepe Chaves, que é, com certeza, um formador de opinião nesse tema? Maria, eu acho que você resumiu bem. Eu sou um admirador da tecnologia, sou admirador do que a Uber, né, que iniciou essa onda por aplicativos, essa facilidade que promoveu, né? Sempre fui entusiasta de primeira hora. E eu sou e admirador, né? Só que eu acho que chegou o momento de os formuladores, os empreendedores, os que lançaram a Uber, já ganharam muito dinheiro, já se tornaram bilionários. Então já estão mais que reconhecidos e mais do que premiados por essa contribuição que eles deram, que foi uma contribuição importante para todos nós. Todos nós precisamos, usamos, utilizamos esses aplicativos. Mas agora chegou a hora de repartir o bolo, né? Está na hora, porque as condições de trabalho, porque se as condições fossem boas de trabalho, dignas, como eram no início eram boas. A Uber teve uma estratégia de, no começo, remunerar muito bem, muitas vezes nem cobrava no início dos motoristas, né? Eram sempre carros muito assim, caros, né? Eram motoristas, quando lançaram, todos de gravata, mas eles foram diminuindo as condições de trabalho dessas pessoas, desses trabalhadores, né? E hoje em dia, quem não souber fazer conta, paga para trabalhar. Tem casos que estão pagando para trabalhar, não sabem. Porque, às vezes, a pessoa tem uma certa ingenuidade contábil e acha que é só tirar, vamos dizer, a mordidinha do Uber e a mordida do combustível e o que o resto é lucro dele.
né? Então a pessoa tem um pouco de ingenuidade contábil. E quando depois ele vai ter que fazer uma troca de pneus, quando ele tem uma despesa com o carro, aí ele começa a falar, olha, de onde que eu vou tirar esse dinheiro? Né? Eu não tenho nenhuma reserva. Como que eu vou fazer para mandar meu carro para arrumar? Né? Então, eu acho que chegou no momento de repartir o bolo, né? Seja por meio do reconhecimento de garantias mínimas trabalhistas, um mínimo do mínimo, né? Sobretudo nesse momento de pandemia, que muitos estão passando fome. Maria, eu tenho recebido uns vídeos que eu não publico porque também não quero partir para um lado assim tão dramático, mas é caso de fazer a gente chorar. Depoimentos desses motoristas de fazer a gente chorar, de passar fome. Eles estão passando fome neste momento. Né? E vão para a rua, caiu muito o rendimento, mas vão para a rua porque estão passando fome, estão se expondo, né, contatos, não tem a mínima condição de segurança sanitária, de saúde. Né? Então, é uma situação das mais dramáticas que nós temos, que nós não podemos fechar os olhos. Você tocou em dois pontos muito interessantes, Pepe, porque, enfim, suas análises são sempre muito geniais e muito objetivas, muito pragmáticas. A questão que você colocou de que inicialmente tinha essa aura, né, de sofisticação, se você for retomar o histórico do Uber, da empresa Uber, até inclusive esse dado está no livro da Carol que eu citei naquele artigo que eu não consegui publicar, porque não quiseram publicar um artigo meu criticando a Uber. Que inicialmente os dois sócios, jovens sócios bilionários... A imprensa é blindada, a mídia está blindada. Você me avisou que Maria, você não vai publicar. Assim que eu terminei o artigo, isso tem 2 dias, era um furo de reportagem, porque eu tinha conseguido ter acesso a liminar e o jornal que vinha publicando as minhas matérias não publicaram, e o Pepe falou assim, antes de eu mandar, o Pepe falou assim, não tenha esperança que não vai publicar, eu tenho certeza, você já tinha me advertido. Mas você tocou num ponto interessante, que esses 2 meninos, 2 jovens, né, bilionários, não tem 40 anos hoje, 40 e poucos anos, eles tiveram a ideia, na verdade, de criar a Uber, segundo o que relatam, né, a historiografia deles, e que está no livro da Carol, quando eles estavam em Paris, batendo um papo sobre a dificuldade de tomar um táxi. E, inicialmente, um deles propôs justamente limousines e tal. Então, era, aparentemente, né, um tipo de serviço para um mercado assim, privilegiado, de apertar, clicar um botão e ter um motorista particular. Só que, bom, falando aqui ou não, admitindo ou não mão invisível, a coisa se popularizou. Evidentemente que a ideia, por ser brilhante, muitos aderiram e isso virou um fato, né, que passou a ser pauta dos direitos sociais. E hoje, na contramão do que foi idealizado e que a Uber vinha ofertando como sendo dignamente interessante, era interessante por quê? Porque as pessoas aderiam e a Uber foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E chegou no momento de crescimento tal que ela não precisa mais de dar satisfação para aquele que está lá trabalhando na linha de frente, lá na ponta. Como é que você entende, Pepe, essa decisão, né, do Germano Siqueira, é um juiz do TRT da 7ª Região, que foi, me parece, a primeira decisão que teve a coragem, né, de instituir uma remuneração básica para esses profissionais nesse período, não só porque eles estão se vulnerabilizando, é porque eles não têm condição. O Pedro Paulo, né, o advogado, o jovem advogado com quem nós estamos agora atuando, né, junto com ele, me relatou que aqui em Belo Horizonte eles estavam andando com saco plástico para proteger os eventuais clientes, que diminuiu muito o número da clientela. Como é que você recebeu essa decisão? Eu sei que você teve acesso a ela assim, no primeiro momento, até porque você é referência. Como é que você está interpretando que nesse momento da pandemia, de repente, o olhar se voltou para essas pessoas na contramão do que foi inicialmente arquitetado, porque agora essas pessoas estão realmente numa situação de miserabilidade indiscutível? Sim, a decisão do juiz Germano, que é, inclusive, meu amigo, eu sou admirador dele, ele já foi presidente
da ANAMATRA, que é a Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, é um juiz com uma empatia social muito grande e um juiz de uma coragem muito grande também, e uma decisão assim de uma sensibilidade social enorme, e jurídica também, e muito técnica, né? Fazendo com que obrigando que tanto a Uber como a 99, né, deem condições mínimas de segurança para esses motoristas, para eles poderem continuar a trabalhar, porque e a segurança não é só para eles, não. A segurança é para a comunidade, porque eles também vão estar em contato com os passageiros. Então, se eles não se protegem, eles também vão ser vetores de contaminação. Então, é a questão de saúde pública, não é só a saúde. Aqueles que não se importam com o motorista, né? É a questão também de saúde pública, é para todos, né? Agora, Maria, nós tivemos aí acesso hoje, ontem à noite, no final da noite, as empresas impetraram um mandado de segurança no Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, que é do Ceará, para cassar essa liminar do juiz Germano. E essa noite saiu a decisão, uma brilhante decisão do desembargador Antônio Parente, né, que também, por coincidência, é meu amigo de longa data, já foi presidente do tribunal lá, é também um homem que conhece, estudioso dessa questão, e um homem com uma sensibilidade social muito grande, e que manteve, ele fez alguns ajustes que eu acho foram prudentes, tais como dizer o seguinte: os motoristas que receberem o abono emergencial, eles devem compensar com o valor da renda mínima garantida pela liminar. Então, vai haver uma compensação de quem recebeu, que eu acho justo, né? Eu acho prudente. Diminuir um pouquinho da multa, né? Mas super equilibrado. Ele é um magistrado muito experiente, esteve no Ministério Público, já foi membro do Ministério Público. Então, uma decisão que, assim, eu terminei de ler ela há pouco tempo, mas é brilhante, né? Pois é. O juiz... eu espero que isso também se rizomatize por todo o Brasil, né? Que todos os sindicatos se organizem, né? E reivindiquem isso, né? Porque isso é para a saúde pública do Brasil, isso é para a sobrevivência dessas pessoas, isso é para a garantia da saúde dessas pessoas. Eu estou com a decisão dele aqui, Pepe, até porque eu tive acesso a essa decisão graças a você, e foi o que me levou a escrever o artigo. E ele definiu, quer dizer, ele decidiu, primeiro, que as empresas, elas disponibilizassem, são duas, na verdade, né, a 99 e a Uber. Então, ele decidiu que elas disponibilizassem todo o aparato, né, necessário, e também, isso que eu achei interessante, o limite de um salário mínimo, quer dizer, ele definiu na tutela de urgência assegurar os motoristas ajuda compensatória, pagando a remuneração mínima por hora efetivamente trabalhada ou à disposição, né, da empresa, calculada à base da jornada constitucional de 8 horas. Algo que não tinha sido aventado, né, em nenhuma decisão, pelo que me parece, não reconhecia isso. E, além disso, aqui com a observância do limite de um salário mínimo baseado no salário hora de R$ 4,75. Para tanto, o motorista deve estabelecer conexão com o aplicativo e ficar disponível para a prestação de serviço 220 horas mês ou, se assim desejar, por meio período de 110 horas. E nessa segunda hipótese, recebendo ajuda compensatória proporcional, tomando por referência o mesmo valor de 4,75. Então, ele criou uma situação remuneratória que é similar
né, aquela que o governo federal implementou, porque é uma remuneração de exceção para a classe, especificamente. E me parece que o desembargador, quando foi provocado, né, o desembargador Parente, ele adaptou essa decisão. Como é que você pensa, né, na possibilidade da gente levar, né, esse padrão decisional para outros estados? Eu estou falando especificamente da nossa capital aqui, que a gente tem muitos uberizados transitando, né, nas mesmas condições precárias desde sempre. Como é que você imagina que a gente possa fazer? É via sindicato? É ação individual? Você, com a sua experiência de Olha, décadas, eu né, acho como que desembargador. a solução aí é coletiva, né? É uma questão de saúde, de sanitária pública, de saúde pública. Então, é o caminho melhor para abranger toda a categoria, né, dos motoristas, tem que ser uma ação coletiva. E agora, o grande mérito da decisão e da propositura da ação é que, como a questão do reconhecimento do vínculo é uma questão muito polêmica, né? E, para ser realista, o judiciário, na sua maioria, não tem reconhecido o vínculo empregatício, infelizmente, né? A decisão não reconhece o vínculo. Ela se baseia em direito de cidadania, direito à saúde, o direito ao trabalho, um direito constitucional para todos os trabalhadores, sem entrar na questão de da existência do vínculo, né? O que a gente poderia contribuir, né, que me parece, deixa eu até, onde que eu coloquei aqui, que me parece que a gente poderia contribuir, que seria o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, né? Um tratado de 1966 que foi internalizado no Brasil, né? Até foi no governo Collor, se não me engano, em 1992. Uhum. E esse tratado, desde uma decisão, um leading case que a relatoria foi do ministro Peluso, mas o grande voto, embora não fosse o relator, mas o que conduz toda a fundamentação e que inova realmente no direito brasileiro, é uma fundamentação do ministro Gilmar Mendes, que institui o grau de supralegalidade dos tratados de direitos humanos, né? Uhum. Isso, fora aqueles casos daqueles que são tem aquele quórum privilegiado, né, previsto no artigo 5º, um quórum de aprovação privilegiado pelas duas casas. Além disso, esses têm até status constitucional, esses tratados de direitos humanos. Muito importante nessa decisão é conhecer a supralegalidade daqueles tratados de direitos humanos, não outros tratados, não outras convenções internacionais, mas as de direitos humanos, elas têm um nível supralegal. Isso foi muito importante, essa decisão, esse lead case do Supremo, né? Foi até quando você, professor Maria, se lembra quando deu o caso da prisão por dívida civil, né? Que o Supremo passou a entender, né, que havia um estatuto de supralegalidade, embora não seja de constitucionalidade. É do Parque São José da Costa Rica. Exatamente. Então, o que a gente pode contribuir, de novo, eu acho que é o artigo 7º, do Pacto, né, Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, o artigo 7º, ele é muito interessante, que ele assegura uma remuneração equitativa, uma remuneração decente
segurança no trabalho para, ele enfatiza todos os trabalhadores, não apenas aqueles trabalhadores seletistas, né? Porque o Ótimo. pacto não trata de vínculo empregatício, não. Isso é um direito humano, né? Essa remuneração de... Então, até com base, o que a gente pode talvez agregar de novo, e para fortalecer ainda mais os argumentos que foram surgidos na sentença e no próprio, na decisão do mandato de segurança, do relator, né, na liminar, que também está em grau de liminar ainda, o relator ainda vai levar para o pleno lá do tribunal para decidir, né? Uhum. Mas um fortalecimento seria também o artigo 7º, né? E que eu acho que é o que poderia instruir todos, inclusive aqui em Belo Horizonte, né? Em que nós temos uma capital que tem mais ou menos calculado 70 mil trabalhadores nessa situação. 70 mil. E para quem não se importa com o trabalhador, que tem muita gente que não se importa, vamos pensar, são 70 mil vetores de vírus, se eles não estiverem devidamente protegidos, né? E vetores que estão com uma mobilidade muito grande e que vão disseminar esse vírus numa velocidade mais que uma pessoa comum, né? Porque a pessoa comum, ele tem um círculo de mobilidade mais restrito, né? E esses trabalhadores rodam a cidade inteira. Sim. Eu estou aqui com o artigo 7º, eu não tinha pensado nessa perspectiva. Você, inclusive, me enviou o documento, mas eu não consegui ler, porque já estava quase na hora da nossa live. E está aqui, né? Os Estados partes do presente pacto reconhecem o direito de toda pessoa de gozar de condições de trabalho justas e favoráveis que assegurem especialmente, uma remuneração, letra A, né? Uma remuneração que proporcione, no mínimo, a todos os trabalhadores. Um salário equitativo e uma remuneração igual por um trabalho de igual valor, sem qualquer distinção, né? E o que eu achei interessante ler aqui é 2, uma existência decente para eles e suas famílias em conformidade com as disposições do presente pacto e a segurança e higiene no trabalho. Então, passa por essas duas questões que você está colocando, né? De que se a pessoa que não tem a sensibilidade de entender que a posição do uberizado, do uberista, é de trabalhador sem condições, que ao menos foque na questão da saúde pública. Eles estão num circuito muito maior. E você tocou numa questão, Pepe, que eu sei que está no seu discurso como pano de fundo, porque você é um especialista em Deleuze, eu morro de medo, inclusive, de quem é especialista em Deleuze, porque é complexo demais, mas você falou, espero que essa decisão seja rizomática. Né? Eu entendi exatamente o que você quis dizer, ou seja, que essa questão, né, essa decisão, ela assuma um protagonismo de rede que possa impactar todo o Poder Judiciário. Só que na contramão disso, o Supremo Tribunal Federal ontem decidiu contra o reconhecimento da intervenção dos sindicatos. Eu achei a decisão do Lewandowski assim, indefectível, porque o Lewandowski ele levantou, inclusive, uma manifestação da Ana Matra. Ele foi lá pontuando, e no tópico 3 da manifestação da Ana Matra, ele traz justamente o diálogo de fontes, e aí o diálogo de fontes toca nessa questão da supralegalidade dos tratados ratificados, que ainda que não sejam considerados normas constitucionais nos termos da emenda 45, tem todo um posicionamento já do Supremo sobre a sobrelegalidade dele. E aí, falar em diálogo de fontes é falar da sobrelegalidade dos tratados, até porque a tese do diálogo de fontes é do Eric Jaime, que é um professor catedrático da Universidade de Heidelberg de Direito Internacional. Então, parece que esse desejo rizomático está longe de se realizar se nós, advogados, eu digo nós, advogados, porque nós não estamos na magistratura, não começarmos a provocar, porque, como dizia o Ferrara, né, os órgãos respiratórios do sistema é a jurisprudência. Mas quem provoca a jurisprudência é o advogado. Por quê? Porque o juiz, a magistratura é inerte, pela própria Constituição dela.
Qual que é a sua avaliação, Pepe, hoje, né, do passo, do estado da arte, da justiça do trabalho, né, no Brasil, né, ao ponto de nós chegarmos numa corte constitucional, ter uma liminar muito ancorada, muito bem fundamentada. Eu achei a liminar do Lewandowski, assim, é o que eu gostaria de ler de um jurista. Ele colocou tudo ali. Inclusive, ele falou do efeito aditivo da decisão dele contra a posição ablativa. Eu acho ele um cara a decisão muito refinada em poucas páginas. São coisa de 15, 17 páginas. Eu tenho uma crítica ao sistema trabalhista no Brasil, o judiciário, porque as coisas morrem no TST. Havia uma zona de conforto de chegar até no TST e ficar por ali. Agora o Supremo está tendo que resolver isso porque tem uma medida provisória que provocou o Supremo nesse sentido. E o Supremo tem pouca envergadura nos tratos, né, das questões, do trato das questões trabalhistas. Como é que você está enxergando, né, essa possibilidade de novos rumos, inclusive em termos de corte constitucional, nessa leitura que você está fazendo de direitos trabalhistas com direitos à saúde, né, que são direitos públicos que têm uma outra dimensão. Eu estou falando com você aqui especificamente do que eles chamam de constitucionalismo fraterno, que é justamente a união dessas categorias de direitos para dar uma outra leitura à Constituição. O Aires Brito é um advogado, né, teórico do constitucionalismo fraterno ou constitucionalismo altruísta. Como é que você percebe essa possibilidade de mudança de rumo, dialogando direitos sociais e direitos, inclusive, difusos, que não têm necessariamente a configuração dogmática de direito social no sentido que nós entendemos, nessa sua leitura internacionalista de diálogo de fontes do direito do trabalho brasileiro? Maria, ontem eu fiquei muito triste com aquela decisão, e você falando aí do constitucionalismo fraterno, altruísta, né? Eu me lembrei do constitucionalismo egoísta, né? Porque é um constitucionalismo que pensa só de um lado, né? É a empresa, o direito econômico da empresa está acima de tudo, né? Função social da propriedade não existe. E é interessante que a gente fala, nós mesmos criticamos que o brasileiro não cumpre a lei, não cumpre regras, mas nosso exemplo vem de cima. O guardião da Constituição, a Constituição diz que só pode ter redução com intervenção do sindicato. O guardião da Constituição arromba a Constituição, nós estamos perdidos. Nós estamos precisando de um guardião, porque o guardião está arrombando a nossa Constituição. Então, é muito triste. E saber que o exemplo do Brasil não cumprir regras, não cumprir, observar a lei, vem de cima. Vem de cima. É um absurdo essa decisão do Supremo Tribunal. A pauta do Supremo já tem 2 anos, é uma pauta de dinamitar a jurisprudência trabalhista, de alterar, mudar o direito do trabalho, criar algo que não é direito do trabalho, que alguns chamam de direito empresarial do trabalho, e isso não precisa existir, né? Então nós vamos para o direito civil, né? Não precisamos de direito do trabalho, não precisamos de nada. Então, fico muito triste com que a gente percebe que vem sendo a pauta do Supremo já há 2 anos. Destruir direitos sociais, constitucionais, cláusulas pétreas sagradas. E fazem isso com uma falta de uma tecnia jurídica, a gente percebe, não de doer, é de chorar, né? São pessoas que nunca estudaram direito do trabalho, eles não conhecem, mas deviam se informar pelo menos, ter um assessor ali melhor de direito trabalhista, porque falam absurdos, né? Direito a respeito, quer dizer, os princípios jogam na latrina, e é muito triste. Eu fiquei muito triste ontem com aquela decisão
tivemos só 3 votos, né? E olha que a decisão, eu também achei que no momento da pandemia, a decisão do Lewandowski foi equilibrada, né? Porque mesmo assim os sindicatos não queriam nem a decisão do Lewandowski. Então, é uma prova que a decisão do Lewandowski não foi nada radical, foi super Não, ponderada, exatamente. encontrou um ponto médio, né? Sim, A sim. prudência que busca num juiz, né? Foi isso que ele buscou. Aí prevaleceu a falta de prudência na guarda constitucional, na guarda dos valores e dos direitos constitucionais, né? Se a nossa Suprema Corte é a primeira a arrombar as portas, se o guardião arromba as portas, nós estamos numa situação difícil. Mas não vamos desistir não, né, professora Maria? Nós vamos continuar na luta, né? Vamos, sempre. Nós não somos pessoas de parar no meio do caminho de jeito nenhum. A gente não se curva. A gente pode até se cair ajoelhado, mas deitar jamais. Você tocou num ponto interessante, Pepe, que o pessoal lá no grupo da AMAT está publicando uma charge, alguma coisa assim, nota de falecimento, né? Faleceu o artigo 7º, inciso respectivo, que é da intervenção sindical para diminuição da redução da remuneração. E eu até comentei lá que, na verdade, não é só um falecimento, é um homicídio. Porque o Supremo Tribunal Federal vem reincidentemente acabando com os valores mais fundamentais do trabalho no Brasil, e eu posso falar de valores fundamentais do trabalho, porque são os valores fundamentais do trabalho que inspiraram toda a filosofia do direito ocidental para chegarmos na pauta dos direitos sociais. Hegel fala em trabalho, Marx fala em trabalho. Eles não têm condição de, no contexto histórico deles, falar de saúde. Aliás, Hegel morreu contaminado por cólera, tomando cerveja com 40 e poucos anos, muito jovem. Então, a pauta introdutória e que disparou o processo é a pauta juslaboral. E essa questão que você colocou, eu fico muito feliz de ouvir isso de um grande especialista, tanto do seu ponto de vista técnico, pragmático, quanto do seu ponto de vista reflexivo, porque você também é um acadêmico que produz muito, você dizer que o Supremo Tribunal Federal não tem informação para decidir questões trabalhistas no Brasil. Eu tenho dito isso, Pepe, há muito tempo, e nós nunca conversamos sobre isso, e você está confirmando essa minha impressão. A minha questão é a seguinte, a falta de pudor não passa simplesmente pela covardia de querer tratar questões sofisticadas nos termos de um código civil ou no estilo civilista que precede a expansão marítimo-comercial. Não é essa. Para mim, não é uma questão só ideológica. É a falta de pudor técnico. Eles não estudam. Eles não se municiam de assessoria, de nível. Então, quando sai essa decisão, e você colocou bem aqui o Lewandowski, que eu li a decisão, claro, ele colocou uma coisa super ponderada, vou dar 10 dias para o sindicato se manifestar. Se não se manifestar, faça o que quiser. Sendo que ele só interpretou a medida provisória, ele não fez nada, ele só falou assim, olha, se está dizendo que é para poder dar notícia ao sindicato, para poder comunicar ao sindicato, é para que ele possa agir. Para que eu vou comunicar ao sindicato para ele não fazer nada? Então, achei assim, primeiro, o método lógico sistemático, ele só deduziu com a própria medida provisória. É como se ele tivesse usado a medida provisória contra ela mesma. E nem, quer dizer, não foi nada radical. E nem isso foi admitido por Barroso, né, por Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes a gente já estava esperando que fosse. Mas você colocou uma questão interessante. Nós não desistimos. E nós não desistimos ao ponto de hoje a gente está protocolizando, né, graças a você e aos advogados do Sindicato dos Uberizados de Belo Horizonte, o Pedro Graças a Paulo. você. É você que nos uniu aí, tá todos, os sindicatos, foi uma coisa totalmente nós estamos todos contribuindo aí com isso, com a sua iniciativa. A iniciativa é sua e nós estamos aí simplesmente colaborando da forma que a gente puder. Mas a gente sabe que você virou à noite, foi uma coisa que a gente começou a trabalhar há 2 dias, fizemos uma reunião, e aí eu consegui fazer o contato com os advogados, né, do sindicato, o Pedro Paulo e o outro também chama Pedro, e você ficou trabalhando na peça duramente, ficou uma peça belíssima, eu li antes da gente, né, protocolar, eu também tive a honra de poder assinar uma peça com você e com eles, que são militantes na área. Como é que você percebe, Pepe, essa necessidade da militância advocatícia, no sentido de que a gente tem que insistir para poder mudar esse judiciário? Qual que é o conselho que você deixaria, não só como um juiz
de décadas, muito experiente, mas como um jurista que reflete sobre essas questões também em nível filosófico, em nível ideológico. Qual que é o conselho que você deixaria para os motoristas? Tem motoristas nos assistindo agora, o sindicato, de não desistir dessa pauta e permanecer brigando por ela em nível de ações e em nível político também. Como é que você percebe esse movimento? Olha, você definiu muito bem. A iniciativa, a criatividade tem que ser dos advogados. O juiz é inerte. E os advogados trabalhistas são muito criativos e são muito combativos. Por perceber isso, a reforma trabalhista atacou justamente nisso, na criatividade, na capacidade de luta dos advogados, e penalizou, né? Nós temos casos hoje dramáticos, Maria. São trabalhadores que vão à Justiça do Trabalho e, por algum motivo, não conseguem fazer prova, porque fazer prova é difícil, perdem o processo e ainda são obrigados a pagar o advogado da empresa. E a pessoa que não tem onde cair morto ainda está sendo executado. Tem vários e vários casos dramáticos na justiça. A pessoa não tem onde cair morto, está sendo executado pelo advogado porque ele não conseguiu fazer prova. Né? Então, a reforma trabalhista atrapalhou isso. Mas eu acho que, com o tempo, os advogados estão se acostumando, né? E vão para a luta novamente. Já estão sentindo isso. Antes da pandemia, já havia um movimento de aumento de demandas, de criatividade, porque os advogados ficaram absolutamente tolhidos, né? Eles não tinham receio de criar uma tese, de ousar, né? Porque iam ser punidos. Eles não, os seus clientes iam ser punidos duramente. Né? Então, isso conteve muito. Mas eu acho que agora a luta cada vez está ficando mais desigual, mas isso também é um fermento. Né? Quanto mais se diminui, isso funciona como fermento de uma reação. Né? É um fermento para uma reação. É um fermento, triste, né, que depois de um século de luta de direitos, né, as pessoas pensam que direitos são dádivas da Constituição. Direitos são sangue, direito é luta. Muitas pessoas morreram, muito sangue correu, muita gente foi presa para que alguns direitos fossem criados, né? Para que a greve, por exemplo, se transformasse num direito constitucional, ela era um delito penal. Uhum. Né? Bem lembrado. Ninguém lembra, ninguém sabe disso. A greve era um delito. Se não fosse isso, né? E pior que nós estamos chegando nisso. O Tribunal Superior do Trabalho condenou os sindicatos petroleiros aí numa multa absurda. E isso já foi feito na época do Fernando Henrique, aconteceu isso também. Uma multa, assim, milionária contra os sindicatos. Né? A intenção de arrebentar, acabar com o sindicalismo. Né? Mas eu acho que a situação é o fermento. A situação desses motoristas está tão ruim, que eles agora estão tendo pouco a perder. Então, sim, agora a reação vai começar, já está começando. Eles já estão se organizando. Nós já temos um sindicato aqui em Minas Gerais, né? Temos um sindicato em São Paulo, temos um sindicato de Fortaleza, né? E me parece que está pululando por todo o Brasil o sindicato. Então, a exploração está sendo tanta que está induzindo reação. Né? Eu tive hoje notícia, recebi até uns áudios, uns vídeos, de que houve uma manifestação interessante, parece que teve uma carreata contra o Dória na Avenida Paulista. É interessante que é carreata, ninguém faz passeata, né? Contra a pandemia, contra o fechamento, mas ninguém tem coragem de sair. Sair andando pela rua, sim.
Tá de carreata, né? Então, só isso já demonstra tudo, né? Então, Quem teve uma faz grande... carreata? A carreata contra o fechamento das empresas, do comércio, em São Paulo. E aí essa carreata, em outro sentido, é a multidão, que não tem senso nem sentido, mas uma noção também que eu gosto de trabalhar, o conceito de multidão do Spinoza, né, que se contrapõe ao conceito unitário de povo do Hobbes, né, o conceito de Hobbes de unidade venceu, né, no constitucionalismo, na teoria, na ciência política, na filosofia política. É uma abstração, na verdade, né? É uma abstração. Multidão não é uma abstração. Multidão existe. Uma ficção, né? A multidão é plural, o povo não é uma unidade, né? Então, mas junto com essa carreata contra o Dória, houve uma também manifestação forte dos trabalhadores de aplicativos, porque dizendo que a situação deles está assim dramática. Então, eles se aliaram no meio ali da carreata, quer dizer, objetivos absolutamente diferentes, né? Sim. E até, de certa forma, contraditórios entre si, né? Mas isso demonstra que o conceito do Spinoza, que foi atualizado, Deleuze tem esse grande... não foi ele que resgatou o conceito de multidão do Spinoza, Deleuze, mas foi o Deleuze que começou a resgatar o Spinoza na filosofia, né? Um estudo que ele tem sobre o Spinoza, que tem uma visão, uma leitura bem mais contemporânea. Então, é muito interessante ver isso. Que esse fermento, né, da reação está aumentando, né? Sim. Pois é, Pepe, nós estamos aqui, olha quanto tempo que a gente está falando, em 45 minutos, ai meu Deus, falta 10 minutos para poder acabar a live. Ontem foi cortada, assim, 1 hora porque o Instagram não permite mais de 1 hora. E você tocou num ponto muito interessante, que é esse conceito de multidão, e realmente Spinoza foi relido, né, por Deleuze de uma maneira adaptada à nossa realidade, porque se você for pensar, né, ao tempo que nós temos aí, né, de vácuo de leitura filosófica, foi uma retomada, né? Tal como Santo Agostinho fez com Platão, São Tomás com Aristóteles, e a gente sabe dessa influência. E você tem essa leitura sempre muito reticular das estruturas sociais, e é óbvio que você leva isso para suas decisões, para suas experiências, e agora como advogado também. E nesse momento nós estamos, né, assim, formalmente, eu já disse que eu me sinto lisonjeada, advogando por um sindicato forte daqui. Eu queria te ouvir, Pepe, assim, saber, né, qual a mensagem, que mensagem que você deixaria como uma pessoa extremamente experiente, lúcida, para essa necessidade, né, de se unir como multidão, né, com propósitos comuns para poder tornar essa união realmente virar força. Porque a gente vê também constituição de sindicatos na informalidade. Tem que haver um procedimento, inclusive, de vinculação à secretaria e tal, para que essas pessoas elas tenham mais cuidado ao se organizar, né, e fazer a coisa acontecer formalmente para poder ganhar peso, ganhar força jurídica, né? Qual que seria, assim, o seu conselho, né? Você como jurista que está observando como é que esse movimento vem acontecendo e vem crescendo dentro desse conceito de multidão que você faz questão de registrar, o que você diria para as lideranças, né, para aqueles que hoje estão à frente desses movimentos e que têm essa intuição, talvez não tenha dessa maneira clara que você tem, mas a intuição é sempre muito forte. O que você deixaria assim, de conselho, de aconselhamento? Olha, Maria, eu acho que essas organizações, esse tipo meio caótico de organização, tá mais autêntico, né? E ele é próprio da multidão. A multidão é realmente caótica. A multidão não tem representantes, né? A multidão, ela se representa, ela é a potência. Ela é a potência contra o poder, potência contra potestas, né? Então, ela é essa força viva da potência.
Então, ela é desorganizada, ela é contra burocracias, contra registros, mas é importante, então, é importante, é autêntico, é saber essa autenticidade dessa força viva que é um movimento de organização dos trabalhadores. Isso é muito importante ter isso, né? Não é só aquele sindicato de cartório, tem que ser um sindicato com força viva. Sim. Agora, nós vivemos também no mundo do direito, que precisa de uma certa sistematização. Então, é importante trabalhar isso, estar junto ali vamos dizer, com o pé na fábrica, né? Estar junto com os trabalhadores, mas é importante também não descurar dessas questões burocráticas que são aborrecidas, que são formais, mas é importante, né, para que dá consistência jurídica. Tem que ter aquela consistência social, primeiro, ela precede, mas depois é importante essas formalizações e essa consistência jurídica. Então, eu acho que é importante que os trabalhadores se organizem, né, primeiro que se irmanem, né, eles não são competidores, eles são todos, eles têm que ter esse espírito de comunhão e não de competição, né? Porque os próprios aplicativos, às vezes, infundem uma certa competição entre eles, né? Sim. Você, com premiações, se você trabalhar 15 horas por dia, eu te dou um prêmio. Não, eu vou trabalhar 16, né? E nós temos aí um motorista que trabalha 16 horas, que vai dormir no volante, que pode morrer, deixar sua família, deixar insegurança para os passageiros, né? Então, é uma coisa... nós temos que entender que eles têm que pensar que são num sentido de fraterno, de comunhão, de solidariedade, né? Sim. Muito bacana você dizer isso, Pepe, porque a gente sabe que uma das forças, né, de empresas, né, do naipe da Uber, e provavelmente na categoria ela é a mais exitosa, é trabalhar nesse marketing que envolve a todos. Né? Na decisão que eu citei aqui do Márcio, ele fala, olha, trabalha com emotividade para poder angariar, né, tocar as pessoas de várias formas, cada um na sua perspectiva, para atrair para si uma espécie de adesão inconsciente. E você colocar essa questão de que os próprios trabalhadores começam a criar uma cisão dentro do grupo, porque, de alguma maneira, a empresa leva isso e ela sabe fazer isso, é importante a gente dizer que isso é manipulado. É importante a gente registrar que isso é mais um esquema de manipulação propagandística da empresa para poder nos colocarmos, né, nos colocar uns contra os outros. E essa união é muito importante. Assim, é muito bacana ouvir isso de você, porque você tem o olhar também do processo, né? E quantos casos você não julgou e não avaliou de ações individuais que não tinham força, mas quando elas se uniram num propósito sindical, na ação coletiva, a coisa ganha uma outra dimensão e as pessoas podem começar a compreender que, às vezes, o imediato, né, o mais demorado, o construído, é o que realmente vai trazer resultado efetivo e não aquele de cada um individualmente. Eu queria te ouvir, assim, me despedir de você, te agradecer muito. Eu acho que foi uma aula, e foi uma aula não só para os juristas que já te acompanham, te seguem, te admiram e te adoram, porque você é querido 100%, mas uma aula para as pessoas que não, às vezes não entendem como que a coisa acontece, né, para poder ter uma lucidez maior e mais efetiva. Né? Eu quero te agradecer muito e te cumprimentar o Pepe. Fala um pouco, né, no final aqui, a sua advocacia. Como é que faz para poder encontrar o Pepe advogado? Qual que é o escritório? Qual que é o e-mail? Deixa aqui 44 segundos que nós temos que te achar. Então, eu acho mais importante, obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui falando, a honra e um prazer, sabe? Esse é uma causa que eu não entrei hoje, não entrei agora, desde sempre, né? Desde que o Uber pisou no Brasil, eu venho estudando esse coisa e venho vendo os pontos positivos, né?
E agora, realmente, o marketing, que você falou, é um marketing, assim, Pepe, volta, porque ontem aconteceu isso, né? A gente caiu aqui porque deu um minuto, mas queria ouvir as suas palavras finais e também deixar aqui, Pepe, eu sei que isso não é proposital, você vem defendendo essa causa desde sempre, mas agora você defende com muito mais autonomia, muito mais liberdade. Então, eu queria que você deixasse também aqui, né, o seu contato, um e-mail, porque as pessoas podem, né, te acessar e eu acho que é importante também registrar. Entra de volta aí, Pepe, por favor. Carol, Lucas, orienta ele a pedir de volta aqui para entrar, para poder a gente deixar essas palavras finais do Pepe, que eu acho que elas resumem muito bem a militância dele por essa causa desde os primórdios, desde quando começou essa circunstância, essa atividade e esse ativismo no Brasil, ele sempre foi um militante. Pois é, Lucas, será que ele não vai entrar? Se puder ligar para ele, pedir para ele entrar, eu vou ficar aqui esperando. Só se disser que ele não vai entrar. Eu não tenho como, não quero sair do meu Instagram para poder ligar. Ei, Renato, liga para ele ou então manda uma mensagem, pede para ele entrar. Obrigada, Cássia, vindo de você, né? Quer dizer, não é todo dia que a gente tem os cumprimentos, né, elogiosos de uma presidente da Associação dos Advogados, né, trabalhistas, e que é uma pessoa super atuante, não à toa está ocupando a posição que está ocupando, porque sempre fez muito pela classe, então mais do que justo que esteja liderando, né, a associação. Obrigada. Só de você estar aqui, nós estamos super prestigiados e eu te agradeço muito. Pepe, entre. Cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Marinela, anda, Pepe, volte. Espero que alguém esteja em contato com ele aí para poder eu trazer ele aqui para as considerações, porque inclusive ele ia falar que é do trabalho que ele vem fazendo, né? Há mais de década, haja vista que o Uber está completando agora, né? Uma década, ou completou no ano passado. O Uber foi, pelo que eu pesquisei aqui, inclusive no livro da Carol, que eu indico, o livro dela, que é da Máquina Nuvem. Amei, assim, ter trazido citações do trabalho dela, porque além de ser um trabalho que expõe a situação do Uber, também reflete sobre a sociedade da transparência e outras questões, né, de conjuntura, né, na qual a Uber, né, se coloca e cresce, se desenvolve. Então, eu indico o livro da Carol também, que é o da Máquina Nuvem, e lá é que eu vi, eu não era informada sobre isso, né, como que a coisa começou. E começou, na verdade, em 2009. Ah, Pepe entrou. Pepe, volta. Nós estamos aqui. Cadê você? Estamos aqui só para te ver. Pede para entrar que eu já vou te adicionar aqui para suas palavras finais. Aí, entrou. Pepe. Super, super visto. Ele tá aí, tá aqui agora. Pepe, super reivindicado as suas palavras finais. Eu ia apanhar aqui se eu não te chamasse de volta. Coloquei o pessoal para poder pedir para você pelo telefone para voltar. Você estava dizendo da sua militância desde quando começou essa história. Essa história começou há uma década. Tô vendo, Lucas, que ele entrou aqui. Obrigada. E aí, não é uma coisa, né, interessada, porque as pessoas podem falar assim, mas ele é um advogado, ele precisa disso. Né? Não que isso seja demérito, porque nós precisamos, a nossa militância, é o nosso trabalho, é um trabalho digno como qualquer outro trabalho, tão fundamental, tão necessário quanto, porque nós defendemos essas causas para quem, como você disse, né? A coisa acontece espontaneamente, ela vai crescendo e as pessoas que estão envolvidas socialmente com a causa, elas não têm a obrigação, né, de deslanchar ou fazer deslanchar juridicamente, tecnicamente no plano jurídico. É para isso que nós estamos aqui e os advogados, os nossos advogados, eu acho que os advogados da área trabalhista são os mais envolvidos, os mais, assim, sensíveis às questões jurídicas mesmo de fundo, são os mais empáticos
empáticos, eu acho que tem muita empatia na advocacia trabalhista. Eu acho que isso é uma característica da advocacia trabalhista. E você vinha dizendo que desde o início você levou essa bandeira, você militou, né, a favor, tanto é que as suas decisões são sempre decisões modelares em se tratando de direitos dos uberizados, e você vinha dizendo que é uma coisa que já vem sendo construída há mais tempo, inclusive em publicações, em reflexões que você faz sobre isso, em cursos. O que você deixaria aqui para a gente se despedir? Que você estava falando e caiu. Por favor, Caiu. volte a dizer. Não, eu queria, nós nos integrei a esse projeto, né? Você que organizou isso, você que encontrou o sindicato, você fez. Nós estamos atuando, dando um suporte a mais, o sindicato já está muito bem defendido com seus advogados, mas nós estamos dando a nossa colaboração, nossa contribuição. Então, nós estamos aqui participando com você, né, atendendo ao seu chamado, atendendo a sua convocação, atendendo a sua sensibilidade para esse problema. Então, nós estamos aí trazendo toda essa, não quero falar de forma pretensiosa, né, bagagem, não, mas muito suor, estudo sobre esse tema, né, que venho pesquisando quase que diariamente, né, leio sobre esse tema no mundo inteiro, né, tenho a honra agora de ter sido convidado, fui convidado por você o semestre passado na faculdade como professor convidado lá no mestrado e no doutorado, e agora fui convidado pela professora Adriana Sena. Estamos no doutorado estudando justamente a questão da lei californiana, né? É a matéria exclusiva que estamos estudando lá. Então, queremos contribuir de uma forma mais sistemática, trazer, porque realmente o direito do trabalho tem que fazer um upgrade, né? Um update, uma atualização para essa situação, que é um direito muito forjado em cima do Fordismo, né? A CLT está muito em cima. E agora nós estamos, alguns dizem, no uberismo. Nós fomos do Fordismo para o toyotismo e agora estamos no uberismo, né? Então tem características, algumas coisas permanecem, claro, mas tem coisas novas. Então nós precisamos atualizar o direito do trabalho, né? Mas não quer dizer que atualizar que ele seja prescindido do direito do trabalho. Ao contrário, parece que ele está cada dia mais imprescindível. Sim. Eu me lembro do professor de quem eu sou fã, professor Boaventura, em 2008, vaticinando o fim do neoliberalismo com a crise de 2008. O Boaventura falou isso, acabou, porque o Obama simplesmente estatizou os maiores bancos americanos. Aí ele falou, olha, acabou o fim do neoliberalismo, porque o Obama estatizou os bancos, mas estatizou só para salvar, depois entregou de volta. E realmente o professor Boaventura tem razão. Acabou o neoliberalismo e entrou o ultraliberalismo. Quer dizer... Ultra, exatamente. O Trump é a cara, né, do ultraliberalismo. Ele errou redondamente, o grande professor Boaventura, de quem eu sou fã, mas ele errou. Ele foi muito otimista. Né? Ele foi otimista demais. Achou que em 2008 acabou o neoliberalismo. E agora também o momento é esse. Né? Muitas pessoas estão vaticinando o fim do neoliberalismo, né? E que agora, que essa pandemia, as pessoas vão repensar. Eu, agora, naquele momento, eu fui um pouquinho otimista e ingênuo. Né? Agora, eu quero, né, que a gente vá para um mundo melhor, mas não sei, né, se isso vai ser necessário. Mas eu queria só, então, despedir, agradecer essa oportunidade e te felicitar por essa iniciativa, por você abraçar essa causa, né, a importância que você tem emprestar o seu nome para essa causa. E isso é muito importante para os trabalhadores, né, porque
uma intelectual sofisticada como você, informação na Alemanha, filosofia pura na Alemanha, né? Isso é só para gente grande, né? E quem que... Né? Se você contar que no Brasil, nos dedos, né, poucos professores. Então, é muito importante você emprestar aí todo o seu prestígio, né, acadêmico e intelectual para essa causa. É muito importante. Então, eu não podia deixar de atender seu chamado. Eu te agradeço muito, Pepe. Na verdade, você que está me permitindo transitar, né, pelas plagas aí do direito do trabalho, porque sem o seu apoio, tal como o apoio do Antônio Queiroz, do Humberto Maciel, que sempre me deram entrada no direito do trabalho, não é a minha tribo. Eu não sou uma estudiosa da área, e se eu não tivesse essa interlocução com vocês, e óbvio que eu tenho muita connaturalidade com você, porque você também, né, escreve, pesquisa e é alguém da área de filosofia do direito. Ninguém lê Deleuze e passa incólume. Professora, só um minutinho. Pesquisa Deleuze, incólume. Professora. Ninguém. Professora, só registrar aqui a presença da desembargadora Tânia Rexel, que é conselheira do Conselho Nacional de Justiça. Acabo de ver ela aqui ingressando aqui na live. Então... Desembargadora Tânia, muito obrigada por prestigiar. Eu sei que é pelo nosso querido Pepe que a senhora está aqui, mas é um prestígio eu poder, né, ter o contato com esse nível, né, de profissionais da área e que estão aqui simpáticos à nossa discussão. Não, com certeza não é à toa que ela veio até aqui para poder nos prestigiar. Muito obrigada. Agradeço muito. E, Pepe, fico muito feliz, né, da gente ser parceiro. Nós temos uma parceria que eu acho que ela é longa, ela é longeva, porque você, inclusive, me controla muito. Você é a pacificação encarnada, então não tem como a gente dar errado. Quando eu estou lá no pior do furacão das brigas, não, Maria, calma, não é assim. Você é um apaziguador nato, e não à toa tem esse perfil de magistrado, de prudência, de sensatez, e agora está trazendo isso, né, todo esse capital intelectual e esse cabedal também da experiência para a advocacia trabalhista. Você se negou a colocar aqui os dados, né? Porque eu sei quem você é e sei como é que você se movimenta, então você não colocaria, mas eu deixo aqui registrado que quem quiser saber o e-mail do PEP, né, inclusive da advocacia, eu vou disponibilizar, é por minha conta, né? Esse ônus é meu, não é dele, porque ele não vai colocar aqui. E eu quero te agradecer muito e registrar duas coisas aqui. Primeiro, você é professor convidado do doutorado, porque você reluta em ir para a Faculdade de Direito, para integrar o meu departamento e para ser meu amigo e da professora Adriana Sena no DIT, Direito, né, o Departamento de Direito do Trabalho e Introdução ao Estudo do Direito, que abarca todas as áreas teóricas e que dialogam muito com o direito do trabalho. Por isso nós somos um departamento só desde sempre. Nós nunca cindimos esse departamento. Então, você é aguardado ansiosamente. Eu não vejo hora de você ser meu parceiro acadêmico formal, porque nós já estamos nessa multidão que você citou, agora está faltando só a formalização. Então, você tem que cuidar dela, porque eu preciso de você junto lá. E segundo, que eu encontrei aqui um título melhor do que eu te dou, porque eu falo que você é uma marca, não é uma pessoa física. E o DH, aqui, o Direitos Humanos aqui em Foco, que é um perfil que entrou, falou que o Pepe Chaves é patrimônio da Justiça do Trabalho brasileira. Então, eu consegui um título melhor do que o meu, que não é uma marca, é patrimônio do juslaboralismo brasileiro. Então, é muito mais do que eu tinha ido, tá vendo? Que tem gente que ainda é mais criativo do que eu para poder te nomear, para poder te denominar. Muito obrigada, querido. Eu que agradeço. Muito bom ter amigos, né? Muito obrigado, Maria, pela oportunidade. Parabéns. Tchau, aí. Fica com Deus. Obrigada. E sigamos na luta pelo direito dos uberistas aqui em BH. Eu acho que nós vamos conseguir ter boas surpresas aí pela frente sobre as suas bênçãos e pelas suas mãos. Eu não tenho dúvida que é uma outra causa, é um outro olhar. Obrigada. Até mais. Tchau.